A Lucimar Raquel Buzelato, de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, me escreve e diz assim: Padre Fábio, boa noite. Preciso que o senhor me ajude numa interpretação bíblica, pois essa passagem tem chegado a mim com muita frequência. E não sei porquê, mexe muito comigo. Gostaria que o senhor me desse um direcionamento, um esclarecimento. É Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 6. E de maneira especial, este versículo. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu me arrepio sempre, padre, toda vez que ouço isto. Por favor, me responda para que eu possa acalmar meu coração e conduzi-lo da melhor maneira. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Admiro muito o seu projeto de vida. Fique na paz e um grande abraço. Lucimar, muito obrigado. A gente sabe que essa passagem, inclusive, já foi tema de muitas pregações, né? Eu gosto muito de citá-la também. É o momento em que Moisés está diante da sarça ardente, não é isso? É o momento em que ele tem essa epifania. O que é uma epifania? É uma manifestação do Senhor. Moisés está diante de uma sarça que arde sem se consumir, e ele escuta essa voz, dizendo a ele: retire as sandálias dos teus pés, porque este território é santo. Eu particularmente gosto muito dessa passagem para falar da dignidade humana. E pode ser que Deus esteja mexendo com você, Lucimar, por causa disso. É muito comum nos dias de hoje a gente se esquecer dessa dignidade. Eu sempre gosto de dizer, a dignidade humana é um fator determinante. Eu preciso tratar todas as pessoas a partir desta consciência. O outro tem uma dignidade que o pecado não retira, que os erros não retiram. Pode ofuscar, mas a dignidade humana está lá. Quando eu vejo um homem jogado numa sarjeta, ele está sendo negado na sua dignidade, mas ele não perdeu a dignidade. Ele está apenas negado. Eu gosto de dizer que essa dignidade é essa sacralidade, essa pertença, esse elo que me conecta ao sagrado, e que não há nenhuma realidade humana que possa fazer isso sair de mim. Mas muitas vezes, Lucimar, a gente pode escolher modos de vida que vão ofuscar essa sacralidade. Quando eu não me considero sagrado, e eu demonstro isso com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de me vestir, com o meu jeito de me portar. Já observou que as atitudes humanas, elas nos revelam. Então, quando eu vivo, quando eu falo, quando eu brinco, quando eu ajo, quando eu estou no meu trato com as pessoas, eu estou demonstrando se eu acredito ou não nessa sacralidade. Por causa do meu jeito de viver, eu estou dando testemunho dessa sacralidade ou não. E é interessante que o outro, ao observar isso, ele vai corroborar, isto é, ele vai ajudar a manter aquilo que eu estabeleci no primeiro momento. Se eu me considero este território sagrado, tal qual Moisés precisou reconhecer naquele lugar onde havia a sarça ardente, será mais fácil o outro reconhecer em mim esse território santo, Lucimar. E o reconhecimento dessa santidade, dessa sacralidade do território que somos, ajuda muito na relação com as pessoas. Da mesma maneira como eu também preciso olhar para o outro e reconhecer que ele é um território santo, que eu não tenho o direito de atentar contra ele. É o que faz a vida, né, as relações serem harmoniosas, serem respeitosas. É o que me faz querer me aproximar do outro de um jeito certo. Por mais que eu ame, eu não tenho o direito de invadir a vida do outro. Inclusive, outro dia eu acompanhei um caso que mexeu muito comigo, sabe? Um rapaz foi invadido na sua privacidade e algumas coisas que eram próprias dos segredos dele, que não cabe a mim julgar aqueles segredos,
Não cabe a mim dizer se estava certo ou não ele esconder. É a vida dele. Cada um sabe o quão está encorajado para contar os seus segredos ao outro, não é verdade? O Christian tem os segredos dele, ele tem a vida pessoal dele, e ele fala disso a quem ele quer. Eu não tenho direito de invadir a sua vida. E naquele caso, esse rapaz foi invadido. Também o outro, sem achar que estava fazendo um mal, que eu também não acredito na maldade de quem fez isso. Apenas fez, infelizmente sem pensar muito. E aquele rapaz estava tão desolado, gente, porque a vida dele foi exposta de um jeito que ele não queria. Ele não tinha planejado que fosse exposto daquele jeito, daquela forma. E aquilo me fez pensar tanto, gente. Aquilo me fez pensar tanto na sacralidade do outro, no direito que o outro tem de se reservar e de dizer o que precisa dizer só na hora que ele estiver preparado para isso. Que por mais santa que seja a minha intenção, eu não tenho o direito de invadir a vida do outro, porque às vezes isso pode provocar a morte do outro. Na tentativa de ajudar, às vezes nós causamos um caos ainda pior do que aquele que ele já enfrenta e tenta esconder. E às vezes, Lucimar, nós fazemos isso. Às vezes nós entramos no território do outro e nós esquecemos que aquilo para ele é santo, que aquilo para ele é sagrado. Eu tiro como exemplo uma coisa muito simples que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu ainda era seminarista. E eu me lembro que me incomodava muito ver a Bíblia da minha mãe cheia de coisa. Era tanto papel, Cristian, era tanto papel, tanto papel. Parecia um baú a Bíblia dela. Se a Bíblia tinha essa espessura, a da minha mãe tinha isso aqui, pelo tanto de coisa que ela colocava. Era oração disso, era foto daquilo, e tinha umas folhinhas assim pequenininhas, tinha papel de bala. E eu me lembro que eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, essa Bíblia da senhora está precisando de uma limpeza. E ela me olhou assim meio assustada, como se estivesse, oh meu Deus, que limpeza será essa que ele está falando, né? E aí, porque me ama, e ela não quis me contrariar muito naquela hora, né? Eu acho que ela falou, então vamos ver o que a gente pode tirar daí. E eu me lembro que na hora que eu comecei a tirar e jogar fora, assim, tirar, ela foi ficando acuadinha, né? E eu me lembro que eu tirei um papelzinho de bala, que aí ela virou e falou assim, não, pelo amor de Deus, esse papelzinho de bala eu recebi num dia que eu fui te visitar no seminário. Paulinho que deu a ela. Lembro direitinho dela falar isso. Eu já era padre, assim, já. Agora que tem uns 10 anos que aconteceu. E aí eu descobri que aquele papelzinho de bala, para mim não era nada. Mas para minha mãe tinha um significado bonito. Um amigo que deu a ela no momento em que ela me visitava no seminário. Então tinha uma conexão. Aí eu me lembro de Rubem Alves, né, que disse de maneira tão poética, há coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. É aquele sacramental que ficou grudado naquele papel, né? O momento sagrado, o momento em que ela me visitava, em que ela vivia uma alegria, estava mais que na memória. Tinha um papelzinho de bala, que fazia a conexão daquele momento, de uma pessoa que ela ama, que é o Paulinho lá de Nova Iguaçu, mais a Beth. Eles estavam me visitando, ela ganhou aquele papelzinho deles, ganhou a bala, chupou a bala, guardou o papel, guardou dentro da Bíblia, e aquilo para ela era sagrado. Às vezes nós fazemos isso com o outro. A gente não sabe reconhecer o que é sagrado para ele. E às vezes nós consideramos que pode ser uma bobagem, que pode ser um excesso, e não, para ele aquilo tem significado. E às vezes, Leucimar, a gente precisa ter a consciência desse limite. Por mais que eu ame aquela pessoa, eu ainda não tenho o conhecimento de tudo que para ela é realmente importante. E a vida vai nos dar a oportunidade de conviver, de estar juntos, para que a gente possa descobrir um pouco, né? O que é sagrado para o outro, o que eu tenho direito de invadir e o que eu não tenho direito de invadir. Porque uma coisa é certa, minha gente, o amor não nos autoriza tudo. É seu filho.
Mas o amor que você tem por ele não lhe autoriza a invadir tudo. Há coisas que pertencem ao seu filho, que ele vai dizer a você na hora que ele estiver preparado para isso, que ele vai dizer a você se ele quiser. As situações, as mais íntimas do nosso coração, as nossas maiores vergonhas, a gente só vai partilhar no momento em que nós estivermos preparados para isso. O que você, mãe, pode fazer é, se você desconfia que seu filho tem algo a lhe dizer de muito importante, prepare a confiança. Porque não é arrancando a porta do quarto dele, não é arrancando a senha da internet dele, não é arrancando as portas do guarda-roupa, que você vai arrancar os segredos do seu filho. Segredos sagrados não se arrancam na pancada, na violência. Segredo sagrado se conquista na confiança. E depois de conquistado esse direito, é amar como se fosse o último dia da vida. Por mais que aquilo lhe entristeça, por mais que aquilo lhe deixe acabrunhado, entristecido, não é verdade? Então pode ser, minha filha, que essa passagem esteja mexendo com você, porque você esteja carecendo de reconhecer essa sacralidade que você é e também reconhecer a sacralidade do outro. E nós, que não fizemos a pergunta, de alguma forma podemos tocar isso também, né? Como é que você lida com aquilo que é sagrado para você? Como é que você lida com aquilo que é sagrado para o outro? Como é que você está cuidando desse território santo que é você? E como é que você está cuidando e interpretando o território santo que é o outro? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa de Direção Espiritual.